Doutor, tudo bem? Palmeirense, né? Tem que tratar. Você me arrebenta ali, ó. Você poderia ter enfrentado o Palmeiras no Mundial, tá ligado? Mas, por exemplo, se a CBF chegasse hoje e falasse, mano, ó, Copa de 26 dá pra gente fazer um esquema. Você pula o muro de volta. Você curte novela pra caralho. Cara, em 3 dias o cara termina uma novela, pô. Que é isso, pô? O Zinchenko, ele fala tipo o quê em português? Vou lá pegar uma água. Salve, Brasólios! Sejam muito bem-vindos para o último vídeo dessa trip incrível que eu fiz lá em Londres. Vocês acompanharam tudo aqui nos Desimpedidos, se vocês não acompanharam, pode voltar e assistir tudo. Mas no vídeo de hoje é uma entrevista muito legal com o Edu Gaspar, que é o diretor de futebol lá do Arsenal, e também com os jogadores do Arsenal, os brasileiros, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e o nosso querido Jorginho. A gente almoçou junto numa área super restrita do Arsenal. Ninguém filmou lá e a gente teve essa moral, batemos uma baita resenha com os moleques e eles revelaram coisas que eu não fazia ideia, mano, além da resenha, além das risadas que a gente deu. Estou aqui para introduzir este vídeo, porque a gente vai começar primeiro com a parte do Edu Gaspar. Porque aquela coisa, a gente sempre jogou modo carreira, né, na nossa vida, fazendo contratação e tal, tudo mais, sendo contratado pelos times. O Edu faz isso na vida real. Desde que o Edu foi pra lá, né, o Arsenal, vem fazendo campanhas incríveis aí. Eu perguntei pra ele os bastidores de como é cuidar do Arsenal, tanto do time principal de futebol, como o time da base, sub-17, sub-23 e também do time feminino. Então, bora lá pra London de volta, baby. Brasólios, seguimos cheio de moral aqui em Londres, estamos no CT do Arsenal. Ó, que bem na entrada, bem na recepção, escudo do Arsenal. Top demais, moleque, e a gente vai conhecer as dependências aqui do CT e vamos trocar ideia com o Edu, vamos ver se a gente consegue falar com alguns jogadores, principalmente os brasileiros, né? Tem vários brasileiros aqui, tem o Martinelli, tem o Jorginho, tem o Magalhães, tem o Jesus, então eu vou passar o dia com a galera do Arsenal aqui e eu tô empolgado, moleque, vai dizer que não parece o CT do videogame, mano, tudo muito bonitinho, tudo muito arrumadinho nesse clima londrino aqui, então tô muito empolgado, vou mostrar tudo pra vocês aqui, fechou? Então, let's go, mate! Mas olha, estamos aqui no corredor da diretoria do Arsenal, um acesso super exclusivo, mano, e estamos a caminho da sala do Edu. E o Edu, ele é diretor de futebol do Arsenal, ou seja, tudo que é de futebol, o Edu cuida aqui no Arsenal, então vamos ver se a gente tá com essa moral aqui. Importante ele atender também, né? Olha só, que recepção maravilhosa. Oi, irmão. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tá bem? Pô, você traga o meu pessoal aqui, pô? Seja bem-vindo. Pô, obrigado. Comecei a olhar aqui, pô, legal demais você tem, Edu. Tava falando que parece coisa de videogame, velho. Bonito, né? A gente cuida bem também. Podemos trocar uma ideia aqui na sua sala? Vamos sentar aí. Senta aí, gente. Fica à vontade, fica à vontade. Tô em casa. Tem uma fase nossa aí, Fred, 2003, 2004, né? Nós ganhamos a nossa Liga Invicta. 2001, 2002 foi meu primeiro título da Premier. Tô ali com o David Seaman beijando a taça. Sim. Esse daqui foi a Copa, né? Que nós ganhamos também. Tem algumas coisas. Não pus muita coisa, não, mas algumas coisinhas. Mas que fera, Edu. Durante o dia você dá uma olhadinha assim, você fala, caramba, quanta coisa eu vivi. Você consegue sentir de novo essa sensação, a sensação que você teve no dia? Ah, é gostoso, sim. É bom ver, é bom relembrar. É prazeroso poder falar desse período nosso, né? Dessa experiência que eu tive aqui no clube. E, sem dúvida, é um prazer e é um orgulho, né? E o clube, na verdade, me presenteou a sala, né? Com esses quadros aqui, porque às vezes eu fico meio assim de me mostrar, né? Mas foi o clube que me presenteou e falou, não, quero que você deixe esses quadros aí. Então, pra mim é um orgulho. E você acha que isso é diferente na Europa, Edu? Esse reconhecimento do clube com a história dos jogadores que passaram? Totalmente. Totalmente? Totalmente. Existe hoje, inclusive, um departamento só focado em como nós podemos receber os nossos ex-atletas da melhor maneira possível, né? Então, nós temos eventos com eles, a gente convida eles para os jogos, eu convido eles para vir no CT, justamente para tomar os cuidados para que a gente possa seguir cuidando da história do clube, né? A gente realmente investe bastante tempo para cuidar deles. Investe bastante time. Olha lá, tá vendo? Eu também tô esquecendo algumas palavras em português. Não, mentira. Mas você vai ver que no CT,
Tem muitas informações, muitas imagens dos atletas, dos ex-atletas, e isso é bonito, é bacana. Boa, e Edu, eu vi que ali em 2001, 2002, você tava com o Seaman. Vocês deram uma zoada nele naquele gol do Ronaldinho? Não, nem falamos nada, cara. Não falaram nada, porque ele era o capitão. Não falamos nada, deixamos quieto. Primeiro que o bicho era um animal, né? É mesmo? Era gigante. Mas ele era gente boa, era mais generalzão? Ele até hoje tá por aqui. Por exemplo, ele é um caso que ele passa aqui 2, 3 vezes por semana pra estar com os goleiros da academia. Ah, mas ele, a função dele ou ele vem de brother? Não, ele vem de conexão com o clube, é outra coisa. É isso que eu tô falando. Ele vem, bate papo com os nossos atletas, bate papo com os goleiros, participa de treinamento com eles, aconselham eles alguma coisa. Caraca, que legal, velho. Se bobear, deve estar por aí hoje. Mas ele vem 2 vezes, 3 vezes por semana e está aqui. Entendi. Porque ele é um ícone, né? Do futebol inglês, do Arsenal. Então, para nós, é um orgulho tê-lo próximo, né? É o que eu tô falando. É manter a história, o respeito, o reconhecimento por esses caras aí, né? Que fizeram muito. Não, é mó legal. Um goleiro classicão, de rabo de cavalo, bigodão e tal. Mas se eu encontrar ele por aí, eu posso perguntar sobre o Ronaldinho? Ou... Pode. Não, vai dar treta. Ele vai te olhar meio feio, mas... Eu não sei se eu vou ter coragem, não. Você vai ver a presença do cara desse tamanho, você vai falar, acho que é melhor não. Du, agora vamos falar dos times aqui? Primeira equipe feminina, primeira equipe masculino e toda a equipe de futebol de base se reporta ao diretor esportivo, que no caso sou eu hoje, né? Então hoje no prédio que eu estou aqui, no CT que eu estou, que vocês estão visitando, são essas 4 equipes que estão aqui. Aí nós temos outro centro de treinamento chamado Highland, que está também ao norte de Londres, que daí está do sub-18 para baixo, até o sub-8. Então eu separo com 2 centros de treinamentos, né? O primeiro centro de treinamento, que é a academia, que eu falei do sub-18 para baixo, e daqui para cima, quando o atleta entra aqui, alta performance, alto rendimento. Então muda o processo um pouco. Entendi. Obviamente que lá também nós temos os nossos objetivos, né? Mas só que são objetivos um pouco diferentes. Lá é um pouco mais desenvolvimento dos atletas, desenvolvimento esportivo, cognitivo, tem outros enfoques, né? Não só na área de esporte, que é o mais importante do futebol, mas chegou aqui, alta performance total. Então por isso que eu tenho essa organização aqui dos elencos, que eu fico sentado aqui e olhando, namorando eles aqui. Entendi, que legal, Du. Me chamou a atenção tá o time feminino aqui, por isso que eu perguntei, eu falei, cara, que legal que você também toma conta do time feminino, porque assim, pra gente que acompanha futebol feminino, o time do Arsenal é uma referência. Claro que a visibilidade aqui hoje ainda é maior, né? Só que nós começamos também a contratar jogadoras que estão no Manchester United, jogadores que vieram do Barcelona, jogadoras que vieram de outros grandes clubes para realmente fortalecer e começar a dar o resultado esportivo que a gente espera. Eu tenho uma diretora, né, que hoje se reporta ao diretor esportivo, que é uma diretora do futebol feminino, ela fica mais focada aqui com elas, e a gente, semanalmente, a gente tem nossas reuniões, eu tenho a minha reunião com o treinador do futebol feminino, eu tenho reuniões com o departamento, ou seja, é o tratamento... Cobra da mesma forma. Da mesma forma, como depois passa para academia, como faz a primeira equipe. Então é a forma que eu vou coordenando e vou ajudando todas as equipes da forma como eu posso. E como é que tá o consumo dos torcedores com relação ao futebol feminino aqui na Europa? Que é incrível, né? O Arsenal hoje está disparado um dos maiores consumidores de futebol feminino. What is football for you? Why do you love it? How much do you love it? I love it a lot because you can just enjoy it, score goals, yeah. And when did you start to play football? I started playing at 4 years And old. how old are you now? 8, Oh, it's been a while. And you want to be a football player for Arsenal? yeah. And do you go to a lot of the games? I know you were a mascot, right? Yeah. And how it is to be a mascot? Very exciting. Did you meet a lot of the players? Yeah. That's so awesome. I hope you become a very, very good football player, okay? And thank you so much and have a good game. Thank you. Se você pega nossos jogos no Emirates, nós estamos lotando o estádio. Estamos fazendo igual nós estamos fazendo com o time feminino, mas lotando o estádio literalmente. Né? Vendemos 60 mil ingressos por jogos. Vamos jogar contra o Manchester United semana que vem, está praticamente sold out. É a forma que nós estamos tratando o nosso time feminino, é a forma de comunicação que nós estamos tendo como clube, os investimentos que nós estamos fazendo, tudo isso vai chamando a atenção, vai engajando, né, outras
outras pessoas, e aí a gente tá indo para um caminho que a gente realmente espera. Tem bastante coisa para fazer? Tem bastante coisa para fazer, obviamente, como em todo lugar. Mas nós estamos aí colocando muita energia no futebol feminino, sem dúvida. Que legal, Du. Mas por que o torcedor europeu aderiu muito mais do que o torcedor brasileiro? O que você acha? Qual que é a resposta aí? Eu acho que é um conjunto de informações que você vai enviando para o seu torcedor, né? O profissionalismo que nós estamos colocando cada vez mais no futebol feminino, que já está no nível que está, e a gente está dando a ênfase, dando suporte para que elas possam estar desenvolvendo cada vez mais e mostrando cada vez mais melhores jogos, mostrando cada vez mais melhores performances, e acaba atraindo também o interesse de muita gente. Então, o público, inclusive, do estádio do time feminino é diferente do masculino. Só que tem o público dela. E tem um público e um público forte. E nós estamos investindo realmente bastante. Então, é um conjunto, né? Como você se comunica com o seu torcedor, como você comunica com o seu patrocinador, o que você está fazendo com o seu futebol feminino, né? Isso atrai até atenção. Aí você começa a investir em grandes jogadoras, né? Jogadores da seleção inglesa, seleção suíça, espanhola. Aí você começa a investir realmente, o que chama a atenção também do torcedor, chama a atenção da imprensa, patrocínio. Aí você começa a criar um ambiente propício para que elas possam continuar crescendo da maneira que elas estão crescendo, né? Que fera, Edu. Agora, voltando a falar aqui da parte da base. Qual desses feras aqui que você vai falar, mano, esse aqui vai ser um fenômeno, esse aqui vai trazer grandes alegrias para os Gunners? Nós estamos num processo bacana de academia, também estamos querendo investir cada vez mais, ser proativos com as coisas que estão acontecendo no mercado, né? Ó, por exemplo, esses dois atletas aqui são sub-18, estão participando do sub-21, né? Então, os branquinhos aqui, tá? A figurinha branca, tá, são sub-18 e estão no 21. Então já dá pra ver que eles, né? Esses dois atletas hoje estão participando bastante do sub-21. Então hoje eles estão um pouquinho à frente do que está acontecendo aqui. Então eles já passaram para essa categoria. Embora eles também, às vezes, jogam aqui também em determinado momento. Então, hoje eles estão se destacando muito bem. Nós temos alguns atletas também que estão emprestados. Nós temos o 18, nós temos o sub-21 e nós temos os empréstimos, né? Que estão numa fase de experiência em outras... Mano, é igualzinho no videogame, velho. Que da hora, velho. Porque é muito... Porque, tipo, pô, isso é uma das coisas que eu mais queria te perguntar, assim. Porque eu amo jogar o modo carreira. E aí eu sou o manager lá, né? Tem que negociar, renovação de contrato, contratação e tudo mais. E aí o videogame obriga a gente, né? O IFC obriga a gente a emprestar esse tipo. Você tem que desenvolver a base e tal. Hoje eu tenho um departamento que é só de empréstimo. A gente chama Pathway, né? Então esse cara aqui, o Pathway, o que significa? Ele tem o 18, o 21. Qual é o caminho dele? Primeira equipe ou é a hora de emprestar ele para futuramente estar na equipe? Qual é o estágio desses caras que eles estão aqui? Qual é o caminho deles? Para onde eles vão? Então, esse pessoal de Londres, que é esse departamento, que são os caras que diagnosticam. Não, esse menino agora está na hora de ser emprestado. Edu, esse menino agora está na hora de se manter aqui, no Sub-21. Não, esse daqui está com nível já de pular para cá direto. Então, esse departamento aqui é o departamento que nos municia explicando o que cada um precisa fazer em cada um determinado momento, né? A parte de recomendação aonde que ele tem que ir, tem também um acompanhamento deles. Tem um pessoal que vai ver jogo, que acompanha, que liga, que fala com os médicos, que fala com os treinadores, estão acompanhando realmente porque eles são nossos ativos. Caraca. Um ativo importante para nós. Que legal, velho. Agora, falando da parte da contratação do elenco principal, de todas as contratações, você fez parte de todas. E aí, tipo, você que negocia com os empresários, jogadores, com os clubes, como é que funciona isso? Eu lembro que quando a gente tava na Florida Cup, fofoquinha, agora que já passou, o Jesus tá quanto tempo aqui? Tá 2 anos. 2 anos, entendeu? Então, tipo, pô, o Jesus, ele jogava no Manchester City. Então, tipo, não é fácil você tirar um jogador do Manchester City. Como é que foi essa negociação com o Jesus? Se você não contar, eu vou contar. Tem alguns atletas, né, que você precisa trabalhar eles durante um período grande, né? Não é aquele cara que fala assim, pum, amanhã vamos lá, liga pro clube, assina e traz o cara. Não é isso, né? Existem outras conexões, né? Você precisa falar bem com o atleta, você precisa conhecer bem a família, você precisa mostrar o projeto, o que você tá pensando em fazer, porque eles têm muitas opções, né? Esses caras, né? Principalmente o Jesus, na época que ele tava pra sair pro City, um monte de clube foi atrás dele, né? Sim. Então o seu trabalho começa quase 1 ano antes, de convencimento, de explicar, de fazê-lo entender qual é o projeto dele, a intenção que nós temos com ele, fazer ele entender, ele se enxergar aqui dentro. Né? A partir do momento que ele se enxerga, que ele começa a ver e se visualizar, é a hora que nós passamos para uma segunda fase, né? Porque se ele não se enxerga, se a gente não tem esse mútuo acordo, né, inicial,
eu nem inicio, eu nem pulo pra outra fase, eu já paro e já sigo pra outra coisa. Só que com o Gabi foi mais fácil, porque a gente já se conhecia, a gente já tinha trabalhado na seleção muito tempo junto, o Mikel, eu conhecia ele porque o Mikel foi auxiliar do Pep Guardiola, também trabalhou com o Gabi lá, então existia uma sinergia aí propícia que também nos ajudava, né? Entendi. Mas eu lembro que você chegou pra mim e falou, pô, eu liguei pro Jesus e falei, mano, vem ser o nosso 9. Não foi? Não teve essa que chegou nele? Porque assim, quando você explica o seu projeto pro seu atleta, o que você espera dele dentro do seu elenco, você precisa falar, né? Que a gente gostaria que ele fosse realmente o número 9 da equipe, que teria as oportunidades que ele esperava que ia ter aqui dentro do Arsenal, que a gente ia dar toda a plataforma para ele desenvolver o que ele talvez não tenha desenvolvido no City, que foi dar consistência no jogo, que ele jogava, não jogava aqui, a ideia é que ele realmente tivesse essa consistência de jogo. Então, é todos esses detalhes que você vai explicando pro atleta e, como eu falei, ele começa a visualizar, fala, pô, isso eu quero. A real pro cara, mano, você colar pra cá, você vai ser um dos principais jogadores da parada, a gente te dá 9 do que você ficar no banco aí, mano, entendeu? Então, vem pra cá e é isso, sabe? E uma coisa que você me contou uma vez, Edu, que eu achei muito legal, que é o Arteta, que é o técnico do Arsenal, que já foi assistente do Guardiola. Que aqui existe entrevista de emprego com os treinadores. Porque isso no Brasil, imagina, você chama o Felipão pra entrevista, ele vai mandar você... Processo extremamente profissional, né? A partir do momento que foi tomar a decisão da saída do treinador que está, em teoria, no cargo, inicia-se um processo de eleição mesmo, né? A gente coloca os nomes de possíveis candidatos que a gente acredita que seja os treinadores que têm um perfil para liderar a nossa primeira equipe. E a partir daí, como tem 5, 6 candidatos, a partir daí o diretor esportivo tem a responsabilidade de iniciar esse processo de entrevista. Uma conversação franca e aberta para ver se existe uma sinergia. A questão da entrevista não é só eu quero saber se eu gostei do meu candidato. Ele também tem gostado das coisas que eu vou falar. Entendi. Então, quer dizer, é um mútuo acordo ali, né? Sim. Eu apresento o que eu tenho, ele apresenta o que ele tem, ele gosta, eu gosto, e aí começa a estreitar as relações. Então foi assim com o Mikel, e uma conversa super aberta. Ele fez a apresentação dele mesmo, o que ele esperava, o que ele enxergava do Arsenal, o que ele conhecia do Arsenal, o que ele esperava do elenco do Arsenal, eu apresentei para ele também. E é uma conversa legal, é uma conversa gostosa, que é futebol, é planejamento, é elenco, é curto prazo, médio prazo, longo prazo, o que a gente espera do clube. Então, quando você enxerga que você está tendo uma sinergia, que vocês estão no mesmo caminho, que vocês têm uma ideia parecida, daí você termina esse processo de entrevista com os treinadores que você entrevistou, aí eu passo pro boarding, né? Porque assim, não é uma decisão doido, é uma decisão conjunta. Mas que tem um peso. Não, eu recomendo. Sim. Então, depois das entrevistas, eu faço a minha recomendação. Eu apresento ao board, faço uma recomendação, e eles também enxergam se o candidato tem perfil ou não tem perfil, né? Para que eles possam apoiar ou não apoiar a recomendação. Aí existe diferentes conversas, eu tenho que apresentar ao dono do clube também, né? O dono do clube, ele tem todo, obviamente, o interesse de saber todos os detalhes do processo. Apresento para ele, quando ele enxergou e visualizou que é algo que realmente encaixa, aí ele tica o box e aí começa outra fase, que é a fase de negociação, fase de contrato, etc. Da hora, Edu. E assim, não sei se você já viu, mas tipo, pô, no TikTok, algumas páginas que falam de futebol lá no Brasil, a galera reconhece isso. A galera reconhece teu trabalho. Eu particularmente fico feliz demais, porque, mano, Edu, meu amigo, velho. Mas também fico feliz demais, tipo, pô, cara brasileiro, tá ligado? Nosso, fazendo a diferença num clube do tamanho do Arsenal. Tem hora que você vê, porque, pô, o Arsenal é visível, assim, os resultados, eles gritam, né? Tipo, é visível o quanto o Arsenal tá numa fase muito mais sólida e muito mais vencedora. Você consegue olhar e falar, mano, realmente meu trabalho tá fazendo a diferença na parada. Você me conhece bem, Fred. Eu acho que tenho minha área onde eu impactei, ajudei ao clube, mas assim, num clube desse tamanho, né, da grandeza de um clube, de uma liga como essa, ninguém faz nada sozinho, né? É impossível humanamente você fazer algo sozinho. Então você precisa ter boas pessoas ao seu redor, você precisa tomar boas decisões, você precisa não ter medo de tomar decisões impopulares, que foi tomada decisões extremamente impopulares logo no início do meu processo aqui, e muita gente me olhava com o olho assim, mas eu acreditava, provei e mostrei o porquê das razões das decisões que a gente estava tomando, mas com o apoio de muita gente, sabe? Eu tive sempre que eu cheguei aqui, desde o meu primeiro dia, o board, os donos do clube sempre me deram muita autonomia. Pô, ter o Mikel comigo também, que é um cara que é linha de frente, que gosta de fazer as coisas como eu gosto, de juntar, ajuda também ao clube, nos ajuda a levantar o nível de tudo que a gente esperava. Eu tenho uma equipe, você vai ver aí, eu tenho uma equipe fantástica aqui, coisa gente. Que no Brasil se tem menos,
menos, né? Nada contra os estilos, né? Nós estamos falando de estilos diferentes de organizar um departamento de futebol. Então aqui eu tenho 3 assistentes, os departamentos muito próximo a mim também, para me dar o apoio para que a gente possa ajudar. O Edu, faz parte? Faço. Claro que eu faço parte, mas a gente tem muita gente, Fred, que ajuda, que merece o crédito. O crédito não é meu, não é do Arteta, não é... O crédito é do clube. Então sempre quando eu posso, agora como é uma oportunidade também, é isso, é o Arsenal. Que legal, Du. E é curioso até porque, pô, o Edu, dessa viagem toda que eu tô fazendo aqui em Londres, ele é o cara que me incentivou, assim, porque eu vim no ano passado, né, tipo, passei poucos dias aqui, ele falou, Fred, o que você quiser fazer aqui, pô, lá no Arsenal, nos outros clubes, a gente desenrola. Então, tudo isso que vocês estão vendo eu fazer aqui em Londres, o Edu é o grande culpado disso. E eu falava, Edu, que dia eu posso ir aqui posso ir no CT e tal? E ele demorou um pouquinho pra responder, depois ele educadamente pegou e falou, cara, a gente tá bem negociando com os jogadores. Então, mano, o cara tá negociando a contratação do Arsenal e me respondendo no WhatsApp ao mesmo tempo, tá ligado? Eu fico até sem graça da parada, velho. Mas obrigado demais, Edu. Valeu pela recepção. Obrigado, de irmão. sempre. Você é demais, irmão. Fica à vontade. Vai dar uma volta no CT, vai conhecer um pouquinho mais. Eu vou estar aqui, daqui a pouco passar pra tomar um café de novo. Fechou. Tá Valeu, bom? Edu. Tamo Valeu, junto. gente. Boa reunião Valeu, aí. um abraço. Atrasei você pra reunião? 1 minuto. Trazer o Edu por um minuto da reunião. Tivemos um baita papo da hora com o Edu Gaspar. Edu, beijo, meu irmão. Obrigado demais pela conversa, pelas coisas que você abriu do clube do Arsenal e principalmente pela recepção comigo e com a minha família. Aí agora, moleque, vem a parte da resenha. Porque os jogadores, eles treinam de manhã lá e todos eles almoçam juntos ali no refeitório. Então, além dos brasileiros, estavam todos os gringos lá. O Zinchenko passando, goleiro, zagueiro, pá, um monte de cara da hora. Você fala, pô, que legal, vejo os caras no videogame, vejo eles jogando a Premier League, agora a gente tá almoçando aqui no mesmo lugar. E aí, por que a gente gravou de celular? Porque lá não pode entrar câmera. Como eu disse, é um canto bem restrito do Arsenal, então não tá com a qualidade da entrevista com o Edu por conta disso, que eu não podia entrar com uma parada do áudio, não podia entrar com nenhuma câmera lá. Eu falei, tá, mas posso gravar ali de miguezinho no celular? A pessoa falou, não, de celular tudo bem você gravar. E aí a gente fez essa entrevista e, moleque, ó, as coisas que eu lembro que mais me marcaram. Eu falei com o Gabriel Jesus porque ele poderia ter enfrentado o Palmeiras no Mundial, né? Se ele tivesse sido campeão da Champions naquele ano, mas acabou sendo o Chelsea que ganhou do Manchester City. O Jorginho, ele é brasileiro, mas é naturalizado italiano. Perguntei se ele tinha vontade de dar essa pulada no muro de volta e como é que foi esse processo para ele não ir para a seleção brasileira e sim jogar pela seleção italiana. Falamos sobre novela, falamos sobre Big Brother, falamos sobre redes sociais, falamos sobre a torcida deles. O Gabriel Magalhães é corintiano, o Gabriel Jesus é palmeirense. Enfim, então, mano, vocês vão ver tudo isso agora nessa resenha no almoço com os jogadores brasileiros do Arsenal. Mano, a gente tava lá, né? Aí colou o Havertz, fez o gol Palmeiras no Mundial. Eu falei pro Jesus, falei, mano, ele é gente boa. É que você falou. Muito. Mas também tirou uma Champions mesmo. Uma Champions, também. Tirou a Champions mesmo. Ah, ele fez o gol da final também? Mano, pode crer, então, tipo, você poderia ter enfrentado o Palmeiras no Mundial, tá ligado? Doideira, né? Ia ser top. Não ia fazer gol? Ia fazer contra. 1-0 Palmeiras, campeão. Estamos aqui agora almoçando com o Man of the Match do último jogo que teve. E Jorginho, mano, um bagulho que eu sempre tive curiosidade de falar da parada que você se naturalizou italiano. Como que foi o momento, mano? Tipo, na hora assim, tipo, que você teve que decidir a parada. Você lembra do dia exatamente? Como é que foi? O Edu me ligou. O Edu trabalhava na seleção. Foi antes da Copa 2018. Ele me ligou, ô Jorge, a situação é essa, pá. Só que eu já tinha sido convocado pela seleção de base da Itália, né? E eu já tinha sido convocado pela principal também, só não tinha jogado jogo oficial. Mas quando ele ligou, deu uma balançada. Aí eu liguei pra casa, conversei com a família e tal. Mas daí já meio que tava encaminhado já também, né, velho? Tava encaminhado pela minha história, pela minha trajetória e tal. A gente tinha começado lá e tudo. Aí eu não me senti à vontade de, tipo, pegar e mudar, sabe? Aí eu peguei e escolhi a profissão italiana. Mas, por exemplo, se a CBF chegasse hoje e falasse, mano, ó, Copa de 26 dá pra gente fazer um esquema aqui. Mas não dá, velho. Você pula o muro de volta. Não. Pô, se desse, o cara faria, eu acho, né? A oportunidade de... Imagina, a oportunidade de representar os dois países que você ama. Não é possível. E, Jesus, falando ainda de Copa, eu vi uma matéria que você chorou pra caralho. Porque, mano, assim, você não ser
convocado pra uma Copa do Mundo, beleza. Agora, se ser cortado, mano, deve ser um bagulho que dói bizarramente, né? Foi ruim, ainda mais da maneira que foi, né? Machucando o joelho, sem saber assim o que seria, se era algo mais grave, até sair os exames. Sua cabeça passa um monte de coisa, né? Você não sabe o que foi, você sabe que seu joelho tá uma bola ali, parecia uma bola no joelho depois do jogo. Eu já imaginei um monte de coisa, a temporada acabou. Quando eu vi a bola no meu joelho, eu falei, da minha Copa já era. Aí foi fora, e depois eu já pensei na temporada, aí depois que eu fiz os exames, vi o que era realmente, eu falei, agora é enfrentar e voltar o mais rápido possível e forte. Mas é ruim. Mano, uma dúvida que eu tenho, que eu perguntei pro Magalhães lá no final do jogo, mas quero saber de vocês três. Mano, como é que é ter 3 Gabriéis, ou Gabriels, não sei nem o plural de Gabriel. Responde aí, Jorge. Uma bosta. É ignorantão, pô. Ignorantão agora você foi, hein? Mas é verdade, mano. Nossa, às vezes o cara quer chamar de Gabi, os 3 é Gabi, mano. Mas agora já tem apelido, né? Como é que é o apelido? Não precisa, né? Pode chamar. O formal e o informal. Aí chama Jesus, os caras chamam de Big Gabi, que é miúda, criança. E o Gabinho. Gabinho, foguetinho. Então, a gente não... É ruim pra gente, pô, que os outros para Gabi os 3 olham. É pra tu. É ruim no jogo, né? Quando não dá pra você perguntar quem que é. Exato. O cara come um grita Gabi. Aí você opa. Depende. Se eu achar que eu fiz alguma coisa errada, eu não olho. Se ele falar, você não olhou, eu pensei que era o outro. Vai ser treinador, Jürgen? Não vou trabalhar com ele aí, mano. Você tá fazendo? Mas é hoje o último dia. é uma vontade sua. É uma possibilidade de deixar ele, né, de lado e tal, se acontecer, acho que tem a possibilidade. Já tá combinado, já final de carreira eu vou trabalhar com ele. Aí faz parte da minha comissão. Como já Não, fica comissão, mano. O cara tem 22 anos. O cara tem 22 anos ainda, mano. Na verdade, eu esqueci que eu vou Até eu vou conseguir ser seu jogador. Não, você esquece, mas você já tá quase. Ô, louco, 26, pai, você tá com 38? Gatão. Você tá com quantos anos, Jorginho? 32. 32? Não, 38. Sacanagem. Não, traíra, é foda. Teve uma vez que eu entrevistei o Lucas Moura, ele voltou pro Brasil, né? Ele falou, mano, não, vou trazer o Jorginho pra jogar com nós. Já tiveram essa resenha? Tipo, é uma vontade que você tem? Olha, pai, você for lá pro São Paulo, agora fica doido pra ele. E você, Jorginho? A pessoa é grande dos dois lados, velho. Ai, o lado certo é o lado verde, eu já te falei. Nada contra São Paulo, mas o lado certo é o verde. Mas tem essa vontade, Jorginho, de jogar no Brasil? Antes dele responder isso aí, porque eu tenho certeza que você ficou curioso, se inscreve aqui, vai, né? Tá assistindo aqui o vídeo, pô, foi lá pra Londres, você só tem que apertar um botão. Tive que pegar 10 horas de viagem pra fazer todos os conteúdos, apertar um botão, aperta o botão aqui, ó, inscrito. Isso, bonitinho, beleza, agora você vai ver a resposta dele. Curiosidade, velho. Curiosidade de jogar lá e tal, ver como é. Só que foi, tipo, foi triste os episódios aí que o cara acompanhou, né, velho? Já, tipo, não sei se você, não tem o cara acostumado já há tanto tempo, assim, de poder ter uma vida, porque querendo ou não, é a nossa vida isso, mas ao lado disso tem a nossa vida particular, a nossa vida privada, né, velho? E saber diferenciar as coisas, né? Acredito que a pressão tá, sabe, muito grande, é normal essa pressão, só que tem que saber, né, diferenciar você cobrar lá e você não poder sair na rua com a sua família, sabe? Então, isso meio que deu um pouco de... Pesou um pouco, assim, eu converso sobre isso, agora me deu uma pesada, sabe? Você vê meio que das notícias, ou você meio que conversa com os caras que jogavam aqui na Europa Também. e foram pra lá? Os dois, né? Os dois, são ser os dois. Então, quando eu tive um feedback assim, aí meio que deu uma brochada, assim, sabe? Filmado, Aí não sei, vamos ver. Mas por enquanto sua vontade é continuar aqui no Arsenal, mano. Tô bem aqui, né? Tô incomodando eles mais. Vou ter que me aturar um pouco. O Jorginho, ele é meio paizão mesmo? Ele fica dando conselho? Que isso? O cara eu falei, o dia que ele foi embora do Arsenal, não sei o que será de mim. É mesmo? Eu já é um paizão pra mim. Fofinho, hein? Que fofinho, da hora. Você é um pouco chato. Você é um pouco chato. É verdade, Ranzinhos, ele é um pouco chato, Ranzinhos. Ele é verdade. Eu sou, mas eu sou pelo bagulho certo. Exato. Não, você tá certo, eu não tô te criticando. Não, tá assim como não criticando. Falei, só é um pouco chato, pô. Você é chato, você não é criticando? Não, depende. Não.
É uma crítica, nesse sentido é uma crítica. Em que momento que ele é mais ranzinho? Todo momento. Não. É, eu gosto do bagulho certo. Certo. Cada um mole, aí... Tem que ter alguém assim também. Ah, e eu só posso também, só não posso ser chato, né? Será que eu posso ser chato? Eu não posso ser chato, mas eu preciso dar uma pegada no pé, né, pá? Sim, não. Ele faz o trabalho sujo. Mas uma pegada mais como? Tipo, com, sei lá, às vezes vocês... Qualquer um, pai. Pode ser da comissão, pode ser outro jogador, pode ser um físio. Se eu ver um bagulho errado, eu falo. Entendi. Ele é bem direto, velho. E como é que é o perfil dos gringos? A gente perguntou especificamente do Havertz ali, mas como é que são os gringos num todo? Tipo, eles abraçam os brasileiros, tipo, eles são mais quietos, cada um trabalha na sua ali, como é que é? Eles exigem mais, tipo, eles dão uns toques, ou não, é mais cada um? Você diz os jogadores? Jogadores. Normal, aqui também o time é muito jovem também, né, mano? A gente tem outra parada. Tem outra energia, outra conversa, outro dia a dia. Mas é suave, né? Tipo, todo mundo a gente vestiário, assim, esse é o tipo, melhor grupo, assim, que eu já trabalhei, assim. Não, moleque, pô, como o Jesus falou, tipo, todo mundo jovem, né, mano? Moleque, então, tipo assim, todo mundo respeita todo mundo, não tem sempre, claro, tem um ou outro que, eu, por exemplo, eu sou folgado. Gostei da fidelidade. Aproveitando Não, mas é que, tipo assim, que nem a gente tava conversando, eu falei pros moleques, não, mas eu brinco porque eu gosto da pessoa. Você pode achar que se eu não brincar com você é porque eu não gosto. Né, João? Até teve essa conversa. Mas o vestiário, assim, é muito bom, assim. Às vezes isso acaba sendo um problema, sabia? O grupo é muito bom, daí o cara é muito bonzinho, fica meio com medo uns caras, tipo, cobrar Sim. que são positivas, sabe? Só pra melhorar a parada. Aí acha que tem alguma coisa errada, tipo, não vou falar Acho que é nada. pessoal, algo do É. tipo. Então falta um pouco dessa experiência também, tipo, chegar, pô, por que você não fechou lá, por exemplo? Pô, a próxima vez fecha lá, tá ligado? Com medo do Mas cara não- falar, por que esse maluco tá me Entendeu? queimando? É. Entendi, velho. E você já é mais experiente, aí você chega e já puxa a orelha e já É, era. eu falo, mas não é uma questão de ser mais experiente que eu sei tudo, né? Eu escuto também, se alguém fala alguma coisa e tal, eu falo, pô, vamos lá, na próxima eu vou, sabe? Bom, mas aproveitando o assunto folgado, não tô querendo fazer fofoca aqui, mas eu estive com outros jogadores brasileiros aqui em Londres. E você foi Certeza que eu fui eleito o mais folgado da Inglaterra. Mas, meu, Já até sei quem falou. Quem foi? Joga lá do outro lado da ponte. Royal e Charles. É, mano, foi o Royal, velho. Ele falou, mano, eu amo o Magalhães, mas o bicho é folgado jogando, mano. O que você faz de folgado dentro do campo? Também não sei. Dentro e fora. Nada, pô. Mas tipo assim. Você arruma briga sempre, né? Cara, mas é normal, Ah, né? mas, pô. Você tá Se você defendendo. jogar contra o Richarlison, irmão, ele é muito folgado, pô. Que isso? Não, ele também assumiu, ele falou que ele era muito folgado. Tipo, ele vai falar tipo, dos caras do Liverpool. Mas não tem como, né? Esse jogo é um clássico que você tá jogando. Todo mundo tá, né? Sangue quente, fica xingando. Então, pô, manda pra aquele lugar e os caras. Mas fora de campo, claro, somos amigos, mas dentro de campo é outra coisa, né? Mas uma curiosidade que surgiu aqui, até pra todos vocês. Por exemplo, tá rolando a confusão. Aí na hora de xingar os caras, você vai vendo cada nacionalidade chegando. Você xinga geral em inglês ou você vai adaptando o inglês? Vai adaptando... O primeiro é português. O primeiro é em português? O juiz vê esses aqui, ó, nossa. O juizão já é em português. Não, o primeiro de tudo é português. Depois você fala. Primeiro é português. É porque eu fico imaginando, né? Tipo, pô, tá o recheado, você vai rechear no couro, você quer, chega esse pai lá. Vocês vão adaptando os xingamentos. Acho que depende de quem você tá falando, né? Se você vê que o cara fala espanhol, você já... Não, você fala português aqui no espanhol, né? Ah, mas até os ingleses eu olho, mano, em português mesmo. Ah, não, eu já falo inglês. Ele já sabe que eu tô xingando ele. E já teve caso de algum inglês vir xingar em português pra ofender um pouco mais? Eu também nunca vi, não. Essa malandragem é mais nossa. Briga não, agora tipo na resenha assim, o Bucaio direto faz isso, né? O saca. Usina também. Usina brincadeira. pensa que é Ah, mas tipo, português. esse não é, porque os moleques aí, os moleques acabou tá falando português, eles deixaram. É mesmo? Não, O Saca, o Zinchenko, pô, o Zinchenko às Ele vezes fala o quê? ele fala um negócio em português, você fala, mano, não é possível que ele falou isso. O Zinchenko? Ele fala tipo o quê em português? Vou lá pegar uma água.
Não, mas tipo, uns palavrão, tá ligado? Ele fala certinho, mano. E ele fala os português bem, tipo, certinho, né? Igual nós, assim. A maior nacionalidade que tem aqui é brasileiro ou é mais inglês? Tem mais brasileiro ou mais inglês? Mais inglês, né? Tipo, Todos os times em inglês. Mas depois de... Depois de inglês. mas aí a cultura, tipo, é que o brasileiro ele é mais expansivo, né? Vocês são esses que, pô, acabam fazendo um pouco mais de barulho e tal. Os caras aí acabam dando uma dominada, não? Não, a gente faz bastante barulho, pô. Os caras ficam malucos quando a gente coloca música brasileira ou algo do tipo. Os caras ficam malucos, né? A gente faz barulho. Fazer mais, né? Não, porque tem, tipo, tem a gente e tem os portugueses ainda. Então, a gente juntando tudo, a gente tem uns 10. Na pré-temporada, a gente é bastante. Aí, pra quem sair. Tipo, a gente fecha uma mesa. Os brasileiros e portugueses. Fecha uma mesa. Além dos palavrões, o que os gringos conhecem do Brasil nosso? Receba. Receba? É mesmo? Eles ficam falando receba? Alzina, pô, jogando Uno Tudo lá, ele fala receba. Não, ele jogando Uno, ele fala. Vocês jogam Uno na... É que aqui não tem concentração, né? Tem concentração? Mas não é igual ao Brasil. Não vai 3 dias antes do jogo. Mas a gente não. Quando a gente joga, tipo, que nem jogo contra o Liverpool, a gente vai pro hotel antes, entendeu? Tipo, Entendi. o jogo é 4 horas da tarde. Um dia antes e A aí... gente joga 8 horas no Emirates à noite, a gente vai só de manhã. Buscar e passa o dia lá. Pode crer. E uma das coisas que vocês mais fazem é jogar Uno? Não, alguns. A gente fica jogando Uno, fica jogando Parches, sabe o que é Parches, né? O Ludo. Sei, Fica jogando, fica na resenha. Fica meio que dividido, assim, os grupos, né? Fazendo isso parado. Tem uns que assistem novela no celular, assim. E jogando, assiste no iPad aqui, jogando joguinho aqui. Tem uns que assistem novela. Novela? Quem que assiste? Novela. Você vai achar que o de 22, de 26 e 26 assiste. Ô, seu novo velho, já tá ligado? Novela, velho. Mas já assistiu. Mas é novela antiga ou é as novelas que estão passando agora? Antiga, nova, bate na telha. Você curte novela pra caralho? Cara, em 3 dias o cara termina uma novela, pô. Que isso, pô? Que sacanagem. Não, eu deixo rolando ali e vou fazer umas coisas no celular. A gente vai pegar no treino, ele... Nossa, fica até 3 horas da manhã assistindo novela. Que isso, Jorginho? Tá parecendo minha avó Filó, mano. Tô chegando no vestiário. É aqui, ó, no celularzinho. Ô, Jorginho. Fonezinho, novela, filho. É mesmo? Pô, deixa eu ver um momento. Qual é que você tá assistindo agora? Agora, Terra e Paixão. Daí, Paixão. Qual foi a mais fera que você assistiu? A melhor novela de todos os tempos? Ah, tem umas boas, né, velho? Avenida Brasil, Império, Laço de Família. Mano, isso é muito bom, mano. Muito bom, isso eu não imaginava, velho. É, pô. Ele gosta da Fazendinha também. Reality? Não, deve ser. Fazendinha no telefone, pô, joguinho. Vai Você não Construiu achou uma que era fazenda, eu Fazendinha? também achei. Eu falei, mano, fazendinha. Não, porque ele tá construindo a cidade, tá ligado? Produzindo. Sim, tá, pode crer, pode crer. E Big Brother, vocês assistem? O Igual último na que eu assisti foi do Priol lá, né? Que tava aquela guerra. Aham. Foi o último. Ah, não, é que era pandemia também. Aí era pandemia. Mas aqui é tarde, pô, eu tô assistindo a desse ano, né? Aí tentei assistir. O que foi lá? Pô, mano, foi da hora, velho. Assim, é loucura, né? A maior loucura que eu já fiz na vida. Mas é da hora, mano. É da hora, velho. Tipo, tem umas curiosidades, pô, assim, o bagulho. lá como é que é o Vou bagulho? perguntar Mas se todo momento você sabe, tipo assim, caía no seu consciente que você tava sendo filmado. Igual, a gente tá aqui, ó, a gente sabe que a gente tá sendo filmado. Sim. Né? Todo momento você acha, ah, tá sendo filmado. Mano, eu esquecia poucas vezes, assim. E tem gente que esquece, eu acho, pra caramba. Cara, esquece. Tipo, por exemplo, quando você tá na resenha e o bagulho começa a empolga, fluir, você se empolga e aí você vai esquecendo um pouco. Mas só que é difícil esquecer, porque, mano, tipo aqui, por exemplo, aqui é um refeitório. Lá é como se fosse um estúdio, um cenário de refeitório, entendeu? E aí, mano, sei lá, você vai escovar o dente, a câmera mexe, tá ligado? Aí você consegue ver. Você vai passar e a câmera faz... Aí você, tipo, pô, você lembra, tá ligado? Eu não ia conseguir, Pô, não. mano, é tipo... Tem os câmeras atrás do vidro. Aí, às vezes, mano, você tá escovando o dente no espelho. Aí tem um Você cara... não sabe. Você não sabe, Você mas faz sabe- cada cara. Você tá escovando o dente, tá o cara aqui assim, ó. Tá passando fio dental aqui, fazendo várias Exato. caras. Você tá aqui assim, o cara tá aqui, mano. É louco, né? Mas, tipo, quando a gente ia lá pro quarto do líder lá, às vezes a gente esquecia. Porque, tipo, a casa inteira fica no térreo e aí o quarto do líder é em cima. E dá uns ranços lá dentro mesmo assim? Tipo, às vezes o cara fica puto com alguém mesmo que é... Mano, eu nunca tretei na minha vida, velho. Lá, virei uma galera,
Eu não, pô, que isso? Não, eu demorei, pô. Demorei acho que foram umas 8 semanas pra tretar lá. A parada vira a tua vida mesmo, tá ligado? Quanto tempo? Eu fiquei 66 dias, mano. Mano, e você não sabe... Total dá quanto tempo? 100. Total, assim, até a final. 100, até a final 100. Quem vai até a final O que fica você 100. fazia lá? Você lia livro? Mano, Senão você fica 24 horas lá. tem uma expressão em português que define muito bem que é porra nenhuma. Pegar a prova do líder, só pra pegar. Mano, assim, mas isso foi o que me tirou. As festas. Mano, as festas são as mais altas. Tipo, o que me tirou, assim, foi, mano, paredão, os caralho. Aí a gente acordava, aí tinha que fazer um raio-x, né? Que você troca ideia com a câmera lá e tal. Como é que foi seu dia, o que você tá planejando e tal. Aí dormia de novo, fazia o café da manhã, tomava o café da manhã, lavava a louça, ia treinar, corria no gramado, ia pra piscina, era meio-dia, cara. Agora tá vindo na minha cabeça, o cara tava assim, ó, no sofá assim. Tava assim, ó, né? Mano, que isso? E aí, dá um bagulho que eu... Mas o que, irmão? Não tem nada. O cara faz tudo e é meio-dia. Mas tipo, não tem uns jogos, alguma coisa pra jogar, tipo carta. Nada, mano. Nada. Livro, acho que podia nos primeiros Big Brother, sei lá, tipo até o 4 ou 5, não pode. Tem toda uma regra lá que você não pode ter nada de caractere, tá ligado? Porque senão eles vão achar que você vai passar algum sinal pra fora, entendeu? Aí não... Quando eu entrei, tá ligado? Quando eu topei a parada, foi assim que acabou a Copa. Aí eu falei, pô, não vou ter a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. A oportunidade que tem, tipo, da minha família e do Brasil tá torcendo pra mim é no Big Brother. Só que aí você vai pra prova e aí você é individual, então você faz uma merda e você fala, mano, o Brasil inteiro chama de burro agora. Teve uma prova do McDonald's lá, tinha que pegar uma placa dentro de um pote de cheddar. O pote, mano, dessa altura. Peguei e pulei. Só que eu achei que era cheddar até o final. Mano, o bagulho era rasinho assim, ó. Que eu pulei, parecia um gato assim, ó. Bagulho, mano. Aí fui sair, escorreguei. Eu falei, nossa, mano. Vai tá todo mundo me achando. Você viu depois, obviamente. Não, na hora lá você já sente. Já sente. Quando você faz merda, na hora já fala, mano, fiz merda, tá todo mundo chamando de burro pra caralho, todo mundo torcendo pro bagulho e eu fazendo cagada. Não, deve ser uma parada, tipo assim, eu acho que eu nunca falei na minha vida. Vocês não teriam coragem, não? Ah, mano, Não é nem por conta dos outros outros ver, mas tipo assim, até porque não tem problema nenhum, mas é por estar ali, mano, tipo, vamos supor, 100 dias sem fazer nada com isso, Mano, é chato, os caras vendo tudo que você tá fazendo Também, mas tem que tipo tomar assim... cuidado com o que você vai falar, com o que você vai fazer. Nossa, ia ser difícil, né? Ia ser difícil. E tipo, aqui a gente zoa tudo, mas você vai lá dentro, Aí, depois na zoeira, aí o pessoal leva pro outro lado. Ah, mas daí Tá selado, né? não ser você, mano. Então, não tem como, mano. Alô? Foi louco, mano, mas foi da hora, velho. Tipo, Quando saiu também, Queria abraçar o mundo. pô, total, mano. Pô, meu filho principalmente, né, mano? Fiquei, pô, 60, 70 dias, né? Porque o tempo não passa, mas você fica 8 dias confinado no quarto, mano. No quarto, assim, aí eles te dão um tabletzinho lá com novela. O Jorginho é vazar. Não, me deixa aqui mais um tempinho. Não, você fica Mas 8, antes de começar? antes de começar, você fica 8 dias lá confinado, só com um tablet e os bagulhos da Globoplay. Ah, E aí, sem você conexão com o sentiu, mundo. Sem tipo assim, conexão você nenhuma. sentiu se você quer mesmo, Mano, não, é pra você se desconectar do planeta, tá ligado? Então, tipo, antes de começar. Antes de começar, você fica 8 dias no Mas você já sabe que você já começa vai. a ficar louco, Sabe então. que vai. Mas e depois Aí desses é 8 loucura. dias tem como você falar, não quero mais. Quando você entra lá, tem um botão que se você quiser desistir. Mas A só que qualquer aí, momento você pode desistir. não é a qualquer momento. Tipo, o botão ele fica aceso lá. E aí vai mexendo com a tua cabeça, mano. Você começa. Tipo assim, Nossa, como é que achou que eu vou Exato. Aí quando você quer, mano, vai acende. Mas é da hora, mano. Tipo, pô, é muito bem feito, as provas, assim, tá ligado? Tipo, a produção. Mano, é muito foda, velho. É moda... E adrenalina também, mano. Você fala, pô, tá. Porque o Big Brother move o Brasil, né, mano? Nos 3 primeiros meses, o assunto do Brasil é Big Brother, na verdade. E aí você fala, pô, mano, tá todo mundo falando do bagulho, então, tipo, você E sente a hoje, pressão, mas e não hoje mais ainda, né? Por conta da internet, mídia, essas paradas. Quando você tava lá, você tava casado ou solteiro? Tá, solteiro. Não, mano, imagina, pô, 60 dias, mano. Não, mas sem solteiro deve ser mais nenhuma de boa. notícia, mano, da sua família, por exemplo, do seu filho, né? Pô, imagina. É, solteiro deve ser mais fácil. Então lá, então realmente você. Foi. Ano passado, pô. Então lá realmente você desliga de tudo. Você Tudo, só mano. tá Você ali. não sabe de nada, cara. Eu falei, eu só lembrava do meu filho e do Palmeiras só, mano. O ano que foi quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, não foi? Foi, Então não. não foi ano passado? Foi o ano que ganhou a Supercopa, o Flamengo. Foi. E o Flamengo tava no Mundial.
E aí eu tava na dúvida lá de... Falei, mano, os caras ganham. E aí lá é no Rio, né? E o jogo foi, tipo, enquanto você tava lá dentro? Tava lá dentro. E você teve a informação do que aconteceu, não? A produção contou depois. Depois que eu saí, pô. Lá dentro você não sabe de nada, Ah, mano. não, eles não falaram, tipo, nem, pô. Não, zero, mano. Não tem como. Igual na época da pandemia, né? Não falaram. Não, eles avisaram pra galera que tava rolando a pandemia aqui fora. Eu acho que eles acharam só uma gripinha. Isso que o Brasil nem pagou tanto, né? Agora aqui, mano, podia sair. Tanto que a gente foi pro Brasil. Eu fui pro Brasil. Ih, o chefe chegou, rapaziada. Chefe chegou. Tá tratando bem? Palmeirense, né? Tem que tratar. Você me arrebenta ali, ó. Arrebenta ali. Falar alguma coisa, eu não posso. Pô. Tá, qual que é a zoeira agora? Não, mudei. Cadê? Eu perdi meu campo, só porque você falou que tem um... O Magalhães tem um contato com você aqui, ó. Eu não tenho mas ó, eu tenho... Eu tenho 34 anos. O meu tá de boa, pô. O meu tá de boa. Aí, ó. Aqui. Aqui. As entradas aqui. Eu vou pegar o contato do carro. Pô, os caras me zoando que eu tô ficando calvo, velho. Não, sempre tive a testa grande, ó. Pode ver, coloca aí no começo do Desimpedidos, mano. É desgastante as negociações. No videogame, às vezes, também é mó desgastante. Eu Você vem, o cara não, recusa. Eu sei o que você tá passando. Bom, então essa foi a resenha com os jogadores do Arsenal, essa voltinha que eu dei lá no CT. E chegamos ao fim dessa temporada em Londres, né? Acho que foram 4, 5 episódios. Se você não viu, vejam os outros aqui agora no Desimpedidos, porque é o que eu falo pra vocês. Eu gosto demais de viajar, de conhecer os clubes, de conversar com os jogadores dessa maneira sincera, assim, sabe? Então, tipo, tem muitas coisas ali que eu nunca vi os jogadores falando e coisas até que eu não imaginava da vida deles e das dificuldades da carreira deles. Então foi legal demais fazer essa temporada em Londres. Comentem aí o que vocês querem que eu faça, né? Pra onde vocês querem que eu vá no mundão agora pra conhecer jogador, conhecer a cultura do lugar, conhecer os times, os bastidores, enfim, que a gente vai fazer esse corre e vai atrás, fechou? Um beijo, obrigado a todo mundo que me ajudou nesse rolê de Londres, porque realmente foi incrível demais, uma das viagens que eu vou guardar pra sempre na minha vida, fechou? Beijo, tamo junto, se você não é inscrito, aí você tá de saca, né? Se inscreve aqui no canal e é nóis.